Olá pessoas, tudo bem? Sou Washington Lima, abaixa o geral produção pra mim e roda a vinheta. Revista Cidade Podcast. Oferecimento Marmoraria Cristal. Sua obra, nosso ateliê. Rita Toste Moda Fitness. Acesse www.ritatostesfitness.com.br. Central Celular Itoiutaba. Credenciada pela Algar Telecom. Bob's. Delicie-se com sabores irresistíveis que só Bob's oferece. Uma explosão de sabor a cada mordida. Web TV Triângulo. Uma TV da gente. Revista Cidade Podcast. E aí pessoal, quanto tempo não falo com vocês? É um prazer inenarrável adentrar na tua casa através da Web TV Triângulo. Sou o Washington Lima. Bom pessoal, hoje o assunto é especial, né? Mas antes de apresentar a nossa convidada, quero dar um recadinho para você. Os nossos episódios, que eram toda segunda-feira, volta realmente à quarta, porque toda quinta é o nosso queridinho Pod Black. E especial, hein? Nessa quinta-feira vai ter pagodinho lá no London Fest, hein? Vai ser ao vivo, direto do London Fest. Nós vamos fazer essa transmissão do Pod Black, dessa levada especial. E a Dara vai estar lá contagiante com todo o pessoal. Pessoal, eu quero deixar um recadinho para vocês. Antes de iniciar todo esse processo, apresentar essas lindas, maravilhosas que estão conosco aqui, eu quero deixar um recado especial para os nossos parceiros Marmoraria Cristal, Bob's Praticidade, Rita Tosse Celular e Central Celular. E hoje, nada mais, nada menos do que duas maravilhosas, únicas e especiais estão conosco aqui. Bruna, seja bem-vinda ao nosso episódio Revista Cidade, e Amanda. Obrigada. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Muito obrigada, Achim. A gente está bem, graças a Deus. Boa noite, né, para todo mundo que está aí nos assistindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz, né, Amanda? Sim, assim, um pouquinho nervosos, né, porque é a nossa primeira vez, mas tudo tranquilo. A gente está muito feliz de estar aqui. Daqui um pouquinho destrava, é normal. Então, pessoal, eu queria que o pessoal de casa conhecesse um pouquinho da história da Amanda e da Bruna. Vamos começar pela Bruna, que está aqui do nosso lado. Hoje nós não vamos começar pelo A, vamos começar pela Bruna. Bruna, conta um pouquinho da sua história. Quem é Bruna? Para quem está lá de casa ainda não conhece a Bruna, que nós vamos conhecer um pouquinho do projeto maravilhoso 10 do BIA, né? Antes, eu quero que você apresente para o pessoal que está em casa. Quem é Bruna? Certinho, Achim. Então, gente, meu nome é Bruna Vilela, né? Eu sou advogada, eu tenho 28 anos. Eu já estou exercendo a profissão aí como advogada já tem um tempinho, né? Eu venho, como que eu posso falar para vocês? Me dedicando, né, nessa carreira e agora abrindo outros espaços, que é nessa parte de ser empresária, de fazer o INSS de obras dar certo, né? Então, é basicamente isso, né? Eu sou amiga, mãe de Pet, da Júlia e Maria, né? E é basicamente isso mesmo. Amanda, e você? Conta um pouquinho. Eu sou a Amanda, eu sou servidora pública, advogada e agora empresária, né? Então, eu tenho dividido aí o meu tempo nessas três profissões. Meu foco agora tem sido BIA e a minha advocacia. Eu estou com a Bruna aí, a gente se conhece já há quanto tempo, Bruna? Tem bastante tempo, desde o ensino médio, né? Desde a faculdade. Mas a gente já se conhecia no ensino médio. A Bruna não gostava muito de mim, não, mas depois passou um tempo, a gente virou amiga e com... Desde 2016, né? Desde 2016. A história da BIA surgiu, né, com a necessidade de uma das duas de construir, né? Uma das duas passou pelo processo de construção, no caso a Bruna, e eles descobriram o que era o INSS de obra, que o INSS de obra existia. Então, a gente deu início A Bruna até me perguntou, porque eu tenho formação em Direito Tributário, eu tenho 2 pós-graduações na área, né? Então, a Bruna falou assim, Amanda, você já ouviu falar do que é INSS de obra? Eu falei, Bruna, vamos pesquisar? Sim. E aí, a gente começou nessa busca para poder fazer a redução do INSS de obra da casa da Bruna. E a gente viu nisso uma oportunidade de negócio, né? Então, a gente sentou, graças a Deus, eu e a Bruna, a gente sempre deu muito certo para trabalhar, sempre deu muito certo até para fazer trabalho na faculdade, a gente fazia junto. Ela é uma pessoa extremamente responsável e pontual nas entregas. E... modéstia à parte, né? Eu também tenho as mesmas qualidades. Lógico, E então,
não tinha como dar errado, né? Então, começou dessa necessidade, depois a gente foi expandindo e começamos com os primeiros clientes, foi dando certo e hoje a gente já conta com o terceiro membro na nossa equipe que cuida da nossa arte e do nosso comercial, né? Sim, já tem um departamento todo estruturado da BIA, né? Já. Então, deixa eu entender, a BIA é uma empresa especializada, o pessoal que está em casa, pessoal, a BIA é uma empresa especializada em INSS tributário de obras, é isso? Isso, exatamente. Conta um pouquinho como que funciona esse processo, porque assim, quando se fala em INSS, o pessoal já quer aposentar, né? Exatamente. Não entende muito, quem está em casa não entende muito o que acontece hoje, o que é o INSS de obra. Como que é esse processo, o porquê do INSS da obra? Inclusive, né, foi até bom você falar isso, que quando fala em INSS, a maioria das pessoas pensam na parte previdenciária, na parte de se aposentar, que isso aconteceu. No nosso primeiro post no Instagram, quando a gente colocou lá INSS de obras, várias pessoas falaram, ai, Bruna, você tá mexendo agora com aposentar e não sei o que. Eu falei, não, gente, não é relacionado a essa parte jurídica, tá? O INSS de obra, ele é um departamento administrativo, né, não tem nada a ver com a nossa advocacia, né? Então, por isso que a gente abriu uma empresa, são coisas distintas. O INSS de obra, ele é uma contribuição previdenciária que incide ali porque você tem uma obra. Então, se você tem uma obra, seja por pessoa física, ou seja, você mesmo no seu CPF, ou seja, uma obra pessoa jurídica, uma empreiteira ou algum construtor construindo no nome dele, posteriormente você vai adquirir essa obra, incide ali esse imposto, né? Esse tributo. Você vai precisar fazer o pagamento desse imposto. Então, nada mais é do que isso, uma contribuição previdenciária que incide sobre a mão de obra remunerada. Porque quando você faz uma obra, você tem que ter ali um profissional prestador de serviço trabalhando, né? Seja ele o pedreiro, o pintor, né? Vai ter ali alguém prestando um serviço para você. Então, vai incidir uma contribuição previdenciária dessa mão de obra. Bom, Bruna, pessoal que está em casa, que ainda não conhece o processo do... Espera aí só um pouquinho, pessoal. Produção, roda a vinheta dos nossos parceiros. Pessoal, só um pouquinho que a gente está com um detalhe técnico aqui. Nós já voltamos com você. Tá ok, produção? No YouTube, pessoal, você que está nos assistindo aí, está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, do aplicativo da Web TV Triângulo, que você ainda não acessa o nosso aplicativo, é só você acessar. E antes da gente retornar com a pergunta, eu acho relevante essa questão da obra, porque eu conheço o processo, assim, não do INSS, mas eu conheço os trâmites de como que funciona tudo isso. A gente tem que abrir uma matrícula dentro da Receita Federal para pagar o INSS e posterior anexar tudo isso. É basicamente esse trabalho que vocês executam, não é? Isso, é. Vamos aí, é mais ou menos esse detalhe, deu uma puxada na Bruna. Pessoal, vamos aos nossos parceiros, quem apoia esse projeto. Roda aquela vinheta básica, produção. Revista Cidade Podcast. Oferecimento Marmoraria Cristal. Sua obra, nosso ateliê. Rita Toste Moda Fitness. Acesse www.ritatostesfitness.com.br. Central Celular Itoiutaba. Credenciada pela Algar Telecom. Bob's. Delicie-se com sabores irresistíveis que só Bob's oferece. Uma explosão de sabor a cada mordida. Web TV Triângulo. Uma TV da gente. Revista Cidade Podcast. Olá, pessoas, voltei. Pessoal, só vamos ali beber uma água, fui no banheiro rapidinho, mas já estou de volta com vocês. Bruna, desculpa te interromper. O processo da obra, mais ou menos é isso. Quando eu vou construir, como que funciona? Eu pego o alvará na prefeitura, abro a matrícula para fazer esse INSS, por quê? Isso, é basicamente isso. A maioria das pessoas, para construir, elas optam pelo financiamento, né? Sim. Então, elas fazem todo o trâmite junto à instituição bancária, referente ao financiamento. E para que isso aconteça, precisa sim do alvará. Comunicar essa obra, né? Tem que pegar o projeto, levar na prefeitura, ter a aprovação da prefeitura.
com o alvará e a pessoa já consegue fazer esse lançamento no sistema da Receita Federal. Isso. A partir do momento que você comunica, não, na verdade não é nem o contribuinte, né? Quem comunica a Receita Federal da existência daquela obra, desde que a pessoa opte por fazer ela de forma regular, já é a própria prefeitura. Então ela lança no sistema e a partir do momento que lança no sistema o alvará, a Receita Federal já sabe que você tem uma obra. Então nasce aí a obrigação de recolher o INSS. Aí você já tem a dívida. A partir do momento que você comunicou à prefeitura que foi expedido o alvará, você já tem a dívida, porque a Receita ela já está sabendo que existe ali aquela obrigação, como a Amanda acabou de explicar. Então, já existe a dívida. Então, vamos usar um caso. Eu estou construindo a residência, não estou financiando, não contratei uma consultora, vou lá, libero o alvará, pego o número da residência e começo a minha construção. Eu mesmo estou construindo, os meus parentes, mutirão, Recurso enfim. próprio. Recurso próprio. Como que funciona? Eu não vou abrir uma matrícula na Receita para poder fazer isso. Automaticamente, pelo que vocês estão falando, com esse informe da prefeitura, abre-se uma matrícula, a Receita automaticamente gera essa cobrança. O nome dessa matrícula seria o CNO, né? Uhum. Que é o número da sua inscrição, do Cadastro Nacional de Obras. Então, a partir do momento que você comunica para a Receita Federal, para a Prefeitura e a Prefeitura para a Receita já sabe que você tem uma obra. O que vai diferenciar uma obra regular de uma irregular é a finalização dela. Porque a partir do momento que você faz o alvará, você precisa, no final da obra, de apresentar o habite, né? Que é a sua Sim. autorização para poder morar no imóvel ou então finalizar a construção. O que acontece? O pessoal que às vezes não tem essa preocupação do financiamento, eles deixam esse tributo em aberto. E esse tributo, ele deixa essa obrigação junto à Receita Federal em aberto, né? Não finaliza o procedimento. E a Receita Federal, tendo conhecimento que você tem uma obra, ela pode te autuar. Né? Então, se você não fizer o recolhimento desse imposto aí no prazo de 5 anos, porque esse imposto ele também prescreve, você pode correr o risco de ter autuações aí de até 225% do valor do imposto que seria devido na sua obra. E esse imposto, é importante ressaltar que ele é calculado de acordo com a metragem da construção ou da reforma. Então, quanto maior a sua construção, maior vai ser o imposto que vai ser pago. Então, e maior o valor da multa que você vai ter que pagar, né? Para o pessoal de casa entender, eu já entendi mais ou menos, mas é assim. Vamos ver se o meu raciocínio está correto. Quando eu abro a matrícula, eu pago o INSS referente à folha de pagamento dos colaboradores que eu coloquei dentro da obra, correto? Exatamente, isso mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento, vamos supor que a mão de obra seria 5 mil, o gestor da obra não quis abrir o alvará nem colocar, eu paguei 5 mil de mão de obra de pedreiro. A Receita vai calcular perante ao custo do metro quadrado da mão de obra? Assim, a Receita ela tem alguns parâmetros de cálculo, né? Então, para fazer o cálculo do INSS que seria devido na sua obra, ela utiliza a metragem, ela utiliza o tipo de construção, se é alvenaria, se é obra mista. Obra mista. O que seria uma obra? O que seria uma alvenaria? Essa construção que a gente está acostumado, tijolo, cimento. O que seria uma obra mista? É uma obra que na composição, né, da estrutura, ela utilizou, além da alvenaria, né, do cimento, do tijolo, uma madeira. Sim. Ou então uma estrutura metálica. Então, seria uma obra mista. Então, a Receita Federal, os parâmetros de cálculo que ela utiliza a metragem, ela utiliza o tipo de obra, ela utiliza algumas coisas mais técnicas, né, que são percentuais que hoje não convém a gente trazer tão detalhado, porque o pessoal de casa vai ficar um pouco confuso. Aí, para isso, precisa da nossa consultoria, quem tiver interesse. É o seguinte, a partir desse cálculo que a Receita Federal faz, que ela tem do que a metragem da sua obra geraria de mão de obra, ela sabe o que você tem que pagar de imposto. Isso. E o nosso trabalho consiste em fazer a redução do valor desse imposto. Isso de forma legal e segura, porque a gente utiliza os mecanismos da Receita Federal que estão contidos numa instrução normativa de número 2021 de 2021. Então, assim, para fazer a redução, você vai construir, você vai ter que pagar aquele imposto. O que é o trabalho da Bruna e da Amanda? É fazer a redução desse valor e colocar até de certa forma, dinheiro no bolso do nosso cliente. Uhum. Então, na verdade, o papel da empresa BIA não é um papel jurídico, e sim um papel administrativo que gera esse desconto. Qual que é o valor do desconto hoje que a pessoa tem perante essa situação?
por intermédio da BIA, que vocês conseguiram. Conta um caso de sucesso aí que vocês conseguiram para algum cliente. Nos nossos casos, né, aplicando o fator de ajuste, que é o trabalho que nós fazemos, que é a redução que nós aplicamos de acordo com a instrução normativa ali da Receita Federal, a gente consegue uma redução de até 70% desses valores. Então, é uma redução muito considerável. Por exemplo, a gente tem alguns clientes, o Fernando, a obra dele é de mais ou menos 270 metros quadrados. É um pouco menos? 220. 220. Deixa eu pegar aqui, que eu falo direitinho pra vocês. Não, aqui, ó. A área construída dele foi 274 metros quadrados. Então, sem fazer esse trabalho que a gente faz, que é a aplicação do fator de ajuste, para ter essa redução, ele teria que pagar, no final da obra dele, um valor de R$ 27.486,29. Para gerar o ABITS. Para conseguir a CND. Na verdade, que é ali a certidão que você precisa para depois averbar essa construção junto ao cartório, né? Se você tiver que vender ou se você tiver que fazer um financiamento, até no financiamento é importante a gente falar aqui que quando você tem um financiamento, para eles liberarem a quarta parcela ali do financiamento, a última parcela do financiamento, eles vão exigir que você apresente essa CND, essa certidão negativa de débitos. O que é essa certidão? É demonstrando que você não deve para a Receita, que você está quite com a Receita, que você fez essa obrigação, que você pagou o INSS de obras. Então, eles só vão liberar aquele valor ali quando você mostrar essa certidão. Então, por isso que ela é extremamente importante. E com a nossa ajuda, a pessoa consegue uma redução significativa. Nesse caso aqui, a gente conseguiu dele sair de R$ 27.486,29 para R$ 7.469,10. Então, a gente conseguiu que ele economizasse aí mais de R$ 20.000. Nossa, muito desconto, hein, Bruna? É um descontão. E aí, inclusive, a gente consegue parcelar, por isso que a gente sempre fala para os nossos clientes, para as pessoas que estão construindo, que estão vendo a gente aí agora, que o ideal é que você se programe para fazer essa regularização durante a sua obra. Por quê? Esses 7 mil, se a gente pegar nessa questão da redução, dos 27 para 7, foi uma redução muito significativa. Grande. Mas também, você falar assim, hoje, R$7.000, paga aí agora. É um pouco complicado para a pessoa ter, né? Então, fazendo esse planejamento, a gente consegue diluir esse valor durante a prestação de serviço ali daquela obra. Por exemplo, se sua obra durar 7 meses, a gente consegue dividir esse valor em 7 meses. Né? Então, ele vai sendo diluído e ele não pesa tanto para o nosso cliente. Ele consegue fazer aí esses pagamentos de uma forma mais tranquila. Existe também a possibilidade de a gente fazer esse recolhimento retroativo. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está já com a obra avançada, a obra quase findando, ela também pode nos procurar, que a gente consegue fazer o lançamento desses valores de forma retroativa. Só que aí o desconto ele vai cair um pouco o valor, mas ele ainda existe. Porque como é retroativo, vai incidir algumas questões de juros, né? E vamos fazer uma hipótese. Você consegue essa assessoria no momento da obra ou depois. Vamos fazer um caso aqui que acontece. Vou usar nomes que não são reais. O marido da minha vizinha. Mas antes disso, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero mandar um abraço para a Joyce, que está nos assistindo aqui, falou que são meninas competentes. Mandou um abraço para você, viu, Amanda? Obrigada, Joyce. Douglas Guimarães está nos assistindo também. Nosso vice-prefeito. Pessoal, já mandando um abraço. Vamos ver quem está conosco aí no YouTube. Esses são com as pessoas que entraram conosco aí no Instagram. Dá aquele alô aí. Quem eu não comentei ainda, está nos assistindo, quer mandar um abraço para essas meninas especiais, pode mandar um joinha aí, que nós vamos falar de você. Vamos ao caso aqui do meu vizinho lá, que tem muita situação que tem a construir. Vamos fazer a hipótese. Eu tenho uma casa lá, que é uma herança de família. Essa casa nunca foi feita a BITS, nunca pagou INSS, foi construído um terreno. Eu preciso o quê? Eu preciso regulamentar para transferir o imóvel para o meu nome. E muitas das vezes não existe uma construção, que antigamente tudo, isso não acontecia, né? Não era tão fiscalizado, enfim. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu chego num ponto que eu preciso
transferir aquele imóvel para o meu nome. Então tem muito caso que às vezes a pessoa prefere demolir aquela casa e transferir só o que está na escritura, que é o terreno. Como que funciona? Por que eu terei que fazer isso? Então, você me explicar melhor. A gente precisa trabalhar com duas situações. Isso. A gente tem a nossa legislação municipal, que ela hoje, se não me engano, saiu uma lei de 2021. Então, ela já está mais rígida com relação a essa regularização de imóvel, né? Mas a gente tem a parte do imposto de INSS, que é o que a gente trabalha, né? Sim. Com relação a esse levantamento de taxas, isso varia muito de município para município. Mas, de forma geral, no âmbito federal, o INSS de obra, ele tem um prazo decadencial de 5 anos. Então, se você fez uma construção, né, fez um aumento de área na sua obra, passou ali aquele período de 5 anos, se você conseguir comprovar para a Receita Federal, né, que você construiu e teve esse lapso temporal, passou ali aquele período. Se você conseguir comprovar para a Receita Federal que aquela construção tem mais de 5 anos, esse valor, ele é prescrito, ele decai, a Receita Federal não pode mais cobrar. Mas isso é só uma parte, porque quando a gente fala de regularização de um imóvel, a gente tem que pensar em tributo federal, a gente tem que pensar em tributo municipal e nas taxas cartorárias. Dessa aí a pessoa não tem como correr. Então essa assessoria de vocês basicamente é dentro do INSS. Isso, é referente ao INSS de obra, seria no caso dessa parte. As outras... Por enquanto. A outra parte de regularização do imóvel, essa questão junto à prefeitura de regularizar o imóvel mesmo, aí isso já seria mais da parte jurídica, da gente como advogadas. Que por né? hora, que por a hora gente trabalha com alguns profissionais parceiros que fazem essa parte pra gente. Pessoal, gostaria de lembrar aqui que as duas não estão aqui como advogadas. Elas são advogadas de formação, mas hoje já estão como empresárias num projeto de uma assessoria no qual busca um desconto no processo de INSS perante a Receita Federal. E é legal, né? Você imagina, você tem um desconto de 20 mil reais, quem não quer ter? Exatamente. E até uma coisa que a gente conversou anteriormente. Pensa, um desconto aí de 20 mil reais quando você está construindo, naquele momento assim que você mais gasta, que é o INSS, ele vai ser cobrado para você no final da obra. Então, você já teve gastos com a parte de finalização ali, que é o vaso, o porcelanato, que é a parte mais cara. E olha que eu sei o que eu tô falando, porque eu já passei pela obra, é a parte mais cara. E aí, você economizar 20 mil reais, você consegue comprar, você consegue mobiliar quase a sua casa toda. Mas é isso. Pessoal, nós vamos rodar já o intervalo. Preparei, produção. Pessoal, sei que a gente roda de vez em quando intervalo, mas precisamos acolher quem busca improvisar e nos ajeitar em todo esse processo, que busca nos incentivar, que é a Marmoraria Cristal, Bob Espaço Cidade, Rita Tosse, Central Celular. Roda a vinheta, produção. Revista Cidade Podcast. Oferecimento Marmoraria Cristal. Sua obra, nosso ateliê. Rita Toste Moda Fitness. Acesse www.ritatostesfitness.com.br. Central Celular e Toyotaba. Credenciada pela Algar Telecom. Bob's. Delicie-se com sabores irresistíveis que só Bob's oferece. Uma explosão de sabor a cada mordida. Web TV Triângulo. Uma TV da gente. Revista Cidade Podcast. Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com você. Queremos agradecer aos nossos parceiros. Estamos aqui no YouTube, ó. Vamos lá, quem mandou um abraço, ó. Bruna Vilela recebeu um abraço do Mirosmar Vilela Pimenta. Um abraço. Abraço, João tio. Henrique. Pessoal, olha só, você que ainda não baixou nosso aplicativo, é simples, você vai lá na Play Store, seja ele iOS, Android, baixa o aplicativo da Web TV Triângulo, que você vai assistir toda a nossa programação, todo o conteúdo que está aqui, ó. Nós já estamos online aqui, ó, dentro do aplicativo, nós estamos ao vivo com vocês também no aplicativo, e várias cidades do Brasil, porque esse aplicativo também está disponível em várias TVs a cabo do Brasil, através do nosso website www.webtvtriangulo.com.br. Vamos voltar para essas meninas, né? Meninas, conta para mim um pouquinho o que a gente gostaria de pontuar. O que eu não falei ainda com vocês, que vocês acham que eu ainda não fiz de pergunta para vocês. Conta pra gente aí. Olha, eu acho que o que pode deixar um pouco de dúvida nesse processo que você perguntou de regularização do imóvel é esse recolhimento retroativo.
A gente tem algumas obras que elas vão lá, a pessoa deixa para recolher no final, porque quando a gente procura o pessoal, então quando o pessoal procura a gente fala o seguinte, olha, o ideal é você ter o seu planejamento tributário da sua obra. E isso consiste no quê? Olha, vamos começar a obra agora, a gente já pegou o alvará, já vamos começar o recolhimento. Porque o nosso trabalho, ele consiste em quê? Em vincular alguns trabalhadores autônomos, né, no CPF do dono da obra, para a gente fazer o recolhimento do INSS para aquele trabalhador e aí a gente faz o cálculo da remuneração necessária, né, para poder atingir o valor que a gente precisa do INSS. Então, o nosso serviço consiste em fazer esse cálculo, em fazer esse lançamento no site da Receita Federal e aí a gente já fala em planejamento tributário, por quê? Porque recolhendo esse valor de forma parcelada, chega no final da obra, geralmente assim que acaba a obra, já paga a última parcela do imposto e a gente já consegue emitir a CND. Então, quando não existe esse planejamento tributário e a pessoa precisa fazer o recolhimento retroativo, a redução é um pouco menor. Mas nos casos que a gente tem, quando há o planejamento tributário e o recolhimento é no dia, né, em dia, a gente consegue em torno de 73%. Quando precisa recolher retroativo, esse valor cai um pouco, porque a gente tem incidência de algumas multas, de alguns juros, né? Mas ainda assim, é um valor que compensa, porque se você pensar que você hoje está construindo, chega no final da obra, o pessoal às vezes não sabe que tem que recolher esse imposto. Chega lá na caixa, a caixa fala, não, precisa da sua certidão negativa de obra. A pessoa fala, o quê? O que é isso? Nunca ouviu falar. Aí chega lá com aquele boletim surpresa de 27 mil reais. Vou desesperar, vou pagar o boleto? Não, gente, não paga o boleto. Por quê? Boleto pago acabou. Não tem como a gente pedir restituição, pedir esse valor de volta, não. Mas a gente consegue fazer o recolhimento desse valor aplicando o nosso trabalho, né, que é o fator de ajuste, de forma retroativa. A pessoa ainda vai ter um desconto considerável e vai conseguir a economia e o dinheiro no bolso. Essa assessoria de vocês só cabe ao dono da obra ou às construtoras? Como que vocês trabalham? Somente para o cliente final ou para os pedreiros, para os empreiteiros também? Vocês estão disponíveis para essa assessoria também ou não? O que acontece? No presente momento, a gente começou trabalhando de fato para as pessoas físicas, né? Que é a questão do fator de ajuste, que é o que a gente aplica para a gente conseguir essa redução. Mas a instrução normativa, ela também permite que a gente faça essa redução para o CNPJ, para as pessoas físicas. Só que aí não é aplicado o fator de ajuste. É o que a gente chama de contabilidade regular. Então, também existe essa possibilidade, a gente consegue também aproveitar a mão de obras que essas construtoras, né, que esse pessoal utiliza aí. Então, pode procurar a gente também, que a gente consegue fazer essa questão desses valores. É uma redução Amanda? não tão significativa, né? E assim, para a pessoa jurídica, a gente tem que... Não é o caso da nossa região, mas hoje em dia já tem construções que utilizam... Como que... estrutura metálica, pré-moldada. Uhum. Esse tipo de estrutura, ela entra no cálculo do INSS com um certo tipo de desconto. Porque tudo que a gente faz dentro de uma obra, se tiver previsto na normativa, a gente consegue umas reduções. Por exemplo, na obra de pessoa física, se a pessoa usar um concreto usinado, a gente consegue aí, aqui no estado de Minas Gerais, em torno de R$ 4,96 a mais de desconto, né? Então, assim... Alguns fatores em que a gente usa no meio do processo de redução ajuda a aumentar o desconto. No caso da pessoa jurídica, a gente tem essa estrutura metálica e a contabilidade regular. Por quê? O caso das construtoras é mais específico, porque às vezes ela já tem o trabalhador dela seletista, né, que tem a carteira assinada. Então, a gente consegue aproveitar aquele valor pago, porque cada empregador paga tributo dos seus funcionários, Sim. né? Então, a gente consegue, de certa forma, aproveitar aquele INSS daquele trabalhador para poder abater na obra. Mas tudo isso depende se a empresa tem uma contabilidade regular ou não. Se os livros do caixa, se tiver tudo certinho, precisa estar regular, né? Tem que estar regulamentada, tudo organizado para a gente conseguir o aproveitamento desses trabalhadores. Se não tiver, a gente não consegue também. E vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho a minha obra, não fiz projeto, não fiz nada, preciso de assessoria da BIA. Vocês têm arquiteto, engenheiro, parceiro, que possa fazer todo esse procedimento de
regulamentação da obra, porque, na verdade, vocês, além de trabalhar com o INSS, também trabalham nesse sentido ou não? A gente tem alguns parceiros, né, que auxiliam a gente. A gente faz a indicação ali desses parceiros também, quando o cliente nos procura e precisa de alguém. A gente tem alguns arquitetos, né, que trabalham conosco, que também indicam os clientes pra gente, que sabe, olha, essa obra, ela tem tantos metros, vai precisar fazer a regularização do INSS de obras. As meninas, elas conseguem fazer aí com uma redução significativa. Então, a gente tem, sim, esses parceiros. E qual conselho você dá para quem está nos assistindo em casa, que quer começar a sua obra? Qual caminho ela deve percorrer inicialmente, para depois falar assim, não, nós vamos procurar a BIA, mas não vai dar mais certo, não dá mais tempo. Uma amiga minha me procurou ontem, ela falou assim, olha, eu tô olhando, eu quero financiar, eu quero construir, o que eu faço? Eu falei assim, olha, primeiro você mantém a calma. Eu falei, já foi um ótimo começo você me procurar pra gente saber o que vai fazer. Por quê? A partir do momento que você pensa, eu vou construir, e aí você já tem que estar preparado para uma quantidade enorme de valores a serem pagos, tanto para cartório, quanto para prefeitura, para banco, tem correspondente. Então, se programar. Como você se programa? Faz um levantamento de tudo que você vai gastar, pensa, porque, olha aqui, a gente trabalha com uma tabela da Receita Federal que ela fala de metragem. Então, quando você vai falar de metragem de construção, 1 metro vai fazer diferença no que você vai poder economizar ou no que você vai ter que pagar de imposto. Porque a gente trabalha com percentil que fala? Percentual. Por exemplo, né? De 0 a 100. Você paga um valor X de INSS de obra que vai girar em torno de uns R$3.000. Isso. A partir, aí de 100 até, de 101? De 101 a 200. Não, é 90, de 101, 101 a 201, aí você já muda de alíquota. Então, assim, quando você vai pensar em planejamento, essa parte já vem, a maioria dos arquitetos já sabem, já indicam para a pessoa, não, vamos reduzir um pouquinho aqui em cada cômodo para a gente não trocar de faixa de recolhimento de imposto, porque aí tudo muda, tudo fica mais caro. Então, a gente, quando você vai pensar nesse planejamento, o planejamento vai até no projeto. Por quê? Se você pensa em fazer uma obra, por exemplo, de 105 metros quadrados, seu projeto deu 105 metros, é melhor você reduzir um pouquinho, fazer certos ajustes e trazer isso para baixo de 100 metros quadrados, né, para pagar menos imposto, do que às vezes por 5 metros você tem que pagar o dobro. O dobro do preço, quase. O dobro do preço. Então tem uma quantidade de metragem de obra que paga menos, é isso? É igual o Simples Nacional, né? Quanto mais você paga imposto, quanto mais você vende, mais imposto você vai pagar. Exato. E quanto a construção for maior, também vai pagar isso? Exatamente. É isso mesmo. Quanto maior a construção, maior o valor do imposto. Entendeu? Mas maior o percentual de cobrança, melhor ali. O percentual de cobrança. Por exemplo, eu vou falar percentuais fictícios aqui. De 0 a 100, né? Que é 20%, por exemplo. Aí foi pro 101 a 201, já vai para 40%. Então, assim, é o dobro. Então, você já paga um valor bem mais alto. É a parte do cálculo que eu te falei. A partir do tamanho da metragem da obra, muda os índices que vão incidir sobre o cálculo, que aí é matemática. É mais ou menos o processo, vamos falar assim, do Minha Casa Minha Vida, né? O imposto do Minha Casa Minha Vida. O do Minha Casa Minha Vida paga um pouco mais barato no juro, quando ele vai financiar, saiu da faixa do Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar mais caro. É a mesma normativa que é utilizada dentro da Receita, né? Pessoal, eu quero mandar um abraço, olha aqui, tem mais gente aqui mandando um alô para vocês, ó. O Otávio, Larissa Parreira, Larissa Parreira, minha cunhada. Isso, Sabrina Lima também tá mandando um abraço aqui para vocês. Abraço, Sabrina. Pessoal, esse é mais um episódio do Revista Cidade, onde nós estamos falando um pouco de um assunto um pouco mais sério, né? INSS, né? Não é muito a minha área não, que eu sou comunicador, mas as meninas estão saindo muito bem, a BIA Assessoria. Conta um pouquinho dessa empresa, como que quem está nos assistindo, como que vai chegar até vocês, rede social, localização, como que vão entrar em contato, como que é o processo de início do atendimento e como vão chegar até vocês. Olha, para chegar até a gente é muito simples. A gente tem o nosso Instagram, a gente está ativo nas redes,
E a gente atende provisoriamente lá no... Pode falar o Instagram do pessoal, que aí a gente vai fazer... Soluções de INSS de Obras. Deixa eu só confirmar, porque ele é um pouco recente, a gente começou nas redes... Tem algum WhatsApp isso mesmo, também? Que BIA e INSS de Obras, gente. Pessoal, então você que está aí, BIA e INSS Obras, nós não preparamos para colocar na timeline, mas vamos deixar no comentário dessa live que vai ficar salva no Instagram, tá? Nós vamos deixar salva no Instagram. E não se esqueça, pessoal, até quantos % de desconto? 70%. A gente consegue mais um pouquinho ali, viu? 73, 72, a gente já conseguiu Então, como que funciona o processo do atendimento? Vamos fazer uma hipótese. Eu vou contratar a BIA Consultoria para fazer a consultoria do meu INSS. Vou entrar em contato com vocês através do Instagram. O comercial vai entrar. Como que é o passo a passo que o cliente vai passar dentro da empresa para poder chegar até os 70%? Então, a gente precisa de um trabalho conjunto, né? Porque não basta o dono da obra estar interessado em fazer a redução. A gente precisa do trabalho, às vezes até do contador, porque já teve formas de... Já teve vezes da gente ter que sentar com o contador do dono da obra e falar assim, olha, vamos somar esforço para a gente conseguir chegar no denominador comum de percentual maior de redução. Então, o que a gente precisa? A gente precisa também, às vezes, do construtor. Por quê? O construtor, ele tem um contato direto com o trabalhador, né? Com quem está trabalhando na obra. O construtor, ele vai passar para a gente todos os dados do trabalhador, porque a gente precisa dos dados, por exemplo, escolaridade, do endereço, CPF, documentação, porque tudo que a gente faz, a gente trabalha com segurança, né? Então, a gente trabalha com base na instrução normativa da Receita Federal. Se a gente vai informar uma situação para a Receita Federal referente à sua obra, você pode ter certeza que vai ser o que acontece de fato na sua obra. A gente não inventa dado, a gente não inventa... como fala? A gente não inventa informações para poder suprir o que a Receita Federal pede para conseguir a redução. A gente tem um trabalho muito sério, inclusive é um dos nossos diferenciais que a gente oferece esse acompanhamento legal e especializado. Por exemplo, acabou a gente te entregou o serviço hoje. Passou ali 5 anos, a Receita Federal foi lá e bateu na sua porta. Falou assim, olha, você fez a redução do INSS de obra, o que você usou de documentação? Então, é por isso que a gente precisa desse conjunto de informações. Porque quando a gente faz a redução do INSS de obra, a gente precisa pegar recibo com o trabalhador, a gente faz contrato para proteção do dono da obra, né, um contrato de prestação de serviço do trabalhador para não configurar ali um vínculo de emprego, né? Então, a gente toma todo esse cuidado para quando a Receita Federal chegar em eventual fiscalização, que já adianto que é bem raro, mas assim, se ela chegar a fiscalizar, a gente tem toda essa documentação juntada para apresentar para a Receita Federal. Fala assim, olha, Receita Federal, a gente fez a redução da obra do Fernando, mas a gente tem toda a documentação que precisa para comprovar que essa redução foi legal. A gente tem a cópia do alvará, a gente tem a documentação dos trabalhadores que foram vinculados na obra, a gente tem os recibos daqueles valores que ele de fato recebeu na obra. A gente só vai vincular trabalhador que trabalhou na obra, a gente não vai inventar uma pessoa, não, vou pegar o meu tio, posso cadastrar meu tio? Não. Outra coisa, como a gente soma esforços, um detalhe que a gente tem que se atentar é que se esse trabalhador que vai ser vinculado na obra recebe algum benefício do governo. Então, o nosso trabalho, ele é muito técnico. A gente precisa de vários fatores ali para não dar problema para o trabalhador que está na obra. Porque a gente sabe que hoje tem muita gente que trabalha na informalidade. Às vezes a pessoa tem um benefício do governo, um BPC Loas ou então aposentadoria, e ela vai trabalhar na construção civil. E ali, naquele momento, ela não pode ser vinculada, senão ela vai acabar perdendo o benefício que ela tem direito do governo. Até porque quando a gente vincula esse trabalhador autônomo, lembrando, esse trabalhador ele é autônomo, então pro dono da obra, pro proprietário da obra, não vai incidir nenhuma responsabilização trabalhista. Ou seja, ele não vai precisar pagar encargos como FGTS, 13º, férias, proporcional ali, entendeu? Seria uma prestação de serviços autônomos, então ele é um trabalhador autônomo, ou pode ser até um MEI também. Né? A gente também pode fazer o cadastramento desse MEI aí junto à Receita Federal.
E é importante salientar que nesses casos, como a Amanda está explicando, a gente de fato toma esse cuidado, porque como eu expliquei no início, o INSS, ele incide na mão de obra ali, né? Na contribuição previdenciária. Então, o trabalhador que a gente está vinculando no CPF daquela pessoa, ele vai estar assegurado pelo INSS. Então, suponhamos que lá na obra ele sofre algum tipo de acidente. Ele vai estar assegurado pelo INSS. Então, vai ter aquelas contribuições caindo lá no CNIS dele todos os meses, né? Então, isso também é muito bom para ele, porque a gente sabe que a maioria, né, dessas obras, não é todo mundo que é registrado, né? Não é todo mundo que tem ali um trabalho com a carteira assinada. Então, você recebendo ali, sabendo que você está assegurado, que se acontecer alguma coisa com você, você está resguardado, você pode ser afastado pelo INSS, também já é de grande valia, né? E isso também, sendo autônomo, para o dono da obra é bom porque ele não paga tantos impostos. Porque muitas vezes o construtor chega e fala, a gente precisa registrar um trabalhador na sua obra. Aí você tem que fazer os pagamentos desses boletinhos todos os meses. Aí lá não vai só incidir aquela remuneração, vai ter a questão que eu estou falando também, sobre o FGTS, sobre essas verbas trabalhistas. Então fica mais oneroso, né? Fica mais caro para aquela pessoa. E qual a percentual de metro quadrado de obra que vocês atuam? De 100, 200 metros? Quantidade mínima, quantidade máxima? Todo tamanho de obra, ele é passível de ser informado para a Receita Federal. Mas nem todo tamanho de obra, ele é passível de recolhimento de imposto. Isso varia um pouco de cidade para cidade. Isso. Mas, via de regra, né, e aqui no município a gente tem essa regra, construções até 70 metros quadrados são isentas do recolhimento do INSS de obra. Então, assim, tem bastante gente que tem esse financiamento Minha Casa Minha Vida para obras e já constrói até 70 metros quadrados. E tem sido também uma estratégia de alguns construtores de fazer residências menores para já fugir desse tributo, né? Então, até 70 metros quadrados aqui no município é isento. Para fora aí vai depender da legislação de cada município, que a gente também atua para fora, né? A gente tem a gente atua online em todo o Brasil. Então, tem algum WhatsApp que essas pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato com vocês? A gente tem, né, os nossos números, que seria o 999776667, né, 34. Isso. E também temos o 34998019639. São 2 telefones. Pessoal, olha só, nós já estamos chegando à fase final desse episódio. Mais um episódio do Revista Cidade, Web TV Triângulo, uma TV da gente para nossa gente. E não se esqueça, estamos aqui fazendo algo da nossa gente para você, né? Na nossa simplicidade, nosso jeito simples de falar. Às vezes nós apresentadores nós falamos tudo errado, fala arrastado, na linguagem coloquial, mas nós somos simples, objetivos no nosso jeito de comunicar. Bruna, Amanda, foi um prazerão estar junto com vocês. Eu vou falar assim, igual eu falo, foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse episódio. E gostaria que vocês deixassem a consideração final para quem está em casa da importância do projeto da BIA Assessoria. Então, pessoal, nós estamos com a nossa empresa, né, à disposição de vocês, da população. A nossa intenção, de verdade, é ajudar as pessoas, que esse conhecimento chegue no maior número de construtores, engenheiros civis e arquitetos, porque nós estamos disponíveis e abertos para parcerias, né? Assim, a gente já tem alguns profissionais parceiros e estamos em busca de mais, porque é uma redução muito bacana, é uma forma de colocar dinheiro no bolso da pessoa que está construindo. Isso faz muita diferença, porque às vezes é o valor que você vai usar na pintura da sua residência, então, da sua construção. Lembrar também que não são só construções residenciais que a gente trabalha também com todo tipo de obra de pessoa física, tudo é passível de análise. Então, às vezes, se você tem dúvida, na dúvida procure a gente, porque a gente vai analisar o seu caso, vai pegar seu alvará, vai olhar direitinho se a sua obra, o que a gente pode fazer para você, para te ajudar na redução. Então, a gente faz essa análise não tem custo, a gente só, claro, né, tem o valor dos nossos honorários, que são mediante o valor. O orçamento é gratuito, né? O orçamento é gratuito. Procura a gente, que a gente tem certeza que
a gente vai te ajudar, seja com uma dica de obra, seja com uma dica de construção, ou então até mesmo para te falar, não, 70 metros quadrados você está isento, não se preocupe, vai construir e ser feliz. É isso aí, pessoal. É mais um episódio do Revista Cidades. Espero vocês até a próxima quarta-feira. Um beijo no teu coração, um beijo, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. Pessoal, e até o próximo episódio. Você que não nos segue ainda no YouTube, ativa o sininho, que é importantíssimo, que esse trabalho nós fazemos para você, né? Para toda Ituiutaba e toda a região. E você que quer estar conosco no Revista Cidade, eu convido você, entra no WhatsApp que está no nosso website www.webtvtriangulo.com.br, contando histórias da gente. Desde que você não venha aqui falar mal do coleguinha, nós vamos receber você com muito carinho e com muito amor. Até o próximo episódio. Roda aquela vinheta para finalizar esse episódio único e especial, produção. Revista Cidade Podcast. Oferecimento Marmoraria Cristal. Sua obra, nosso ateliê. Rita Toste Moda Fitness. Acesse www.ritatostesfitness.com.br. Central Celular Ituiutaba. Credenciado